Muito boa noite. Nós retornamos então com o Núcleo de Estudo e Formação com as nossas lives, sempre trazendo assuntos urgentes que estão em voga. E aí nós agradecemos vocês pela participação, os que estão chegando. E aí hoje o nosso tema, conforme já anunciado, será Eles Querem Nossos Filhos. O que fazer e como proteger as crianças das arbitrariedades impositivas. E por que a gente vai trazer esse tema? Logo mais nós vamos explicar. Antes eu quero apresentar aqui os nossos participantes de hoje. O Jonas, né? Boa noite, Jonas. Boa noite, Juliano, tudo bem? Boa noite aos espectadores aí, né? Estamos indo uma noite para poder conversar bastante sobre esse assunto. Ótimo. E a Andressa? Boa noite, pessoal. Boa noite, Juliano. Agradecemos o convite, né, para poder participar dessa live e desejamos que a gente possa aí atender, né, as necessidades das pessoas que estiverem nos acompanhando. Ótimo. Como já anunciado lá no chamado nosso, os dois são pais homeschoolers e participam também do nosso núcleo de estudo e formação. Também dão informações junto conosco, né, ajudam e contribuem, colaboram com a Casa Provida e com o nosso núcleo especialmente. Muito bem. Antes eu quero contextualizar o tema que a gente está trazendo hoje, porque ele é tão necessário, porque ele é tão urgente. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma pequena lembrança de alguns fatos que vão poder ajudar nós no desenvolvimento das questões que a gente vai trazer hoje e na fala de cada um. Em primeiro lugar, né, lembrar que o nosso Papa Emérito Bento XVI já destacou que existem 3 fatores inegociáveis na vida cristã e na vida social, que é a vida desde a concepção até seu fim natural, a família como núcleo formado por homem e mulher, e a autoridade dos pais, ou seja, o direito dos pais de educar os seus filhos. São direitos inalienáveis, direitos naturais, certo? E nos últimos anos a gente tem visto muitos ataques a esse direito dos pais. A gente viu muito recentemente, numa escola na Alemanha, que os pais se recusaram a que seus filhos participassem de uma aula de educação sexual, e aí os pais acabaram sendo presos. Outro fato, aconteceu muito recentemente, 2018, 2017, 2018, né? Na verdade foram 2 fatos, 2 crianças, Alf Evans e Charlie Gard. Essas 2 crianças, embora de países diferentes, em situações diferentes, elas acabaram passando por um processo muito doloroso para eles e para os seus pais, né? Essas 2 crianças, então, né, num determinado momento, os médicos atestaram que elas não teriam condições de uma vida muito longa, e os pais ainda queriam lutar pela vida dessas crianças, né? Eles tinham a possibilidade de aplicar a eutanásia, segundo as leis daquele país, né? A gente está falando da Inglaterra. E os pais, então, decidiram por levar adiante a vida daquela criança até onde fosse possível. Eles acreditavam no milagre. E ainda que não houvesse milagre, eles sabem que Deus criou todas as pessoas, né? E Deus quis a vida humana. Portanto, a vida não pode ser tirada arbitrariamente. Nessa luta, teve um julgamento no tribunal, que inclusive queria, um juiz, né, foi determinado que fossem desligados os aparelhos da criança, fosse tirado o suporte vital, né, que a gente chama, que é a alimentação, a água, aquilo que mantém a criança, e inclusive o Papa Francisco colocou um helicóptero à disposição lá para buscar a criança lá na Inglaterra, para que fosse tratado, então, lá no hospital Bambino Gesù, lá na Itália, e essa criança tivesse, então, a condição, né, de acordo com a autorização dos pais, de ter aí uma vida, né, se fosse uma morte, realmente, uma morte digna. Mas, depois de várias disputas judiciais, o juiz decidiu que a criança deveria morrer. E aí, independente do Papa, inclusive o Trump se colocou à disposição para levar essa criança para os Estados Unidos, o juiz não quis saber, né? Se sobrepôs à autoridade dos pais, não quis saber da ajuda, né, que estava sendo oferecida, e inclusive mandou tirar o suporte vital. A criança morreu de inanição, de morte, morreu de fome e de sede, né? Uma forma terrível. Esse é um dos casos. E mais recentemente, nós temos visto, diante da situação da pandemia, de todo o processo de imunização, nós temos visto também
alguns casos em que juízes, promotores, operadores da justiça têm vindo a público dizer que os pais podem perder a guarda dos seus filhos se não aceitarem participar desse método, né, desse meio de imunização. Né, que a gente aqui não vai tratar desse tema especificamente, mas existem várias controvérsias acerca desse assunto, mas estão retirando, né, o direito dos pais, inclusive em escolas, né, não está sendo permitido que as crianças estudem sem ter esse comprovante, e quando os pais não querem, né, não querem usar desse meio, têm sido impedidos até mesmo de levar a sua criança na escola, e aí a gente vê que existe, né, essa forçação, né, por parte da justiça de querer, inclusive, tirar a guarda dos pais. Além de comunicar ao conselho tutelar. Então, a gente vê uma série de coisas que têm acontecido e que chamam a nossa atenção para que a gente possa também saber como se defender diante de tudo isso. Então, nós trazemos aqui ao Jonas e a Andressa para poder ajudar a gente a refletir acerca desses aspectos, né? Vou parar de falar agora, quero ouvir vocês falarem, né? Quero ver o que vocês têm a contribuir para nós aí hoje, né? Quer falar alguma coisa? Com certeza. Até colocar essa questão recente aí, né, da juíza lá do Rio de Janeiro, a doutora Mariana Pertulan, que acabou colocando essa situação, né? Hoje mesmo, o desembargador federal lá, o Marcelo Granado, ele acabou concedendo o habeas corpus e derrubou o posicionamento daquela juíza. Então, ainda tem um pouco de esperança na justiça nessa situação, né? Bem, poxa, quanta coisa, né? Quanta situação que a gente tem aí. Eu vejo, se a gente fosse pensar em origens, né, de tudo isso, onde que isso vem? Eu vejo duas situações. A gente poderia pegar uma situação histórica, eu não sou um bom historiador, nem eu e nem a Andressa, mas a gente poderia tentar pegar uma situação histórica que vai nos contar de onde que veio todo esse caminho, esses passos, né, para chegar onde nós estamos aqui na sociedade. Mas enquanto o Juliano comentava, né, e a gente tinha feito uma oração agora há pouco, me veio à mente o quarto mandamento, honrar pai e mãe, né, e talvez uma das grandes causas da sociedade, das decisões, né, de nos impor situações dentro da família, dentro das nossas questões, é realmente um pecado que está acontecendo contra o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe, né? Inclusive, na catequese, fala muito desse mandamento sobre os deveres do pai e da mãe, da família, onde essa responsabilidade de você formar o filho, né, dentro dessa sociedade, mas não só para preparar para a sociedade, né, mas para preparar esse filho para além, né, para além da vida, né, para que ele tenha um entendimento do seu verdadeiro sentido como ser humano, como pessoa, né, que também olha o lado espiritual, olha o lado divino, né. Então, eu vejo que a gente tem esses dois caminhos, né, de reflexão. O caminho histórico, que daí, enfim, a gente vai convivendo com ele, a gente sabe muito bem do que acontece por aí, mas também esse ponto espiritual, que para mim é o mais grave, porque a gente acaba não respeitando essas questões mais humanas, né, mais sagradas, que se a gente tivesse isso dentro do coração das pessoas, realmente elas estariam não estariam da forma como está hoje, né? Eu acho que dentro do que o Juliano vem falando, né, da questão do Estado, e dentro também do que o Jonas falou, do honrar pai e mãe, o Catecismo da Igreja Católica, ela deixa muito claro que a missão primordial do pai e da mãe é educar os filhos, né? O Juliano bem colocou que é algo inalienável, é a educação dos filhos. Mas o que a gente observa muito hoje, né, talvez seja até por isso que a gente está vendo tantos desmandes do Estado aí, é justamente pais que estão absortos a essa educação, né? Então, quer dizer, quando a gente assume o matrimônio dentro da Igreja Católica,
a gente assume o compromisso diante ali de Jesus de que a gente vai educar os nossos filhos, né? Todos os que Deus nos permitir, nós vamos educá-los dentro de uma lei católica e que nós vamos dar essa educação, essa base, né? Então, está nas nossas mãos de pais educar a criança espiritualmente, moralmente, está na nossa missão encaminhar essa criança, né? E hoje o que eu percebo é muito os pais se ausentando dessa missão. Infelizmente, eu não sei em que momento ocorreu essa inversão, né? Onde a gente os pais passaram a delegar essa missão tão primordial de educar, de cercear a criança para a escola, né? Ou para o Estado. Então, aí que a gente começa talvez a ver essas arbitrariedades, né? Onde o Estado começa a definir que educação que o teu filho vai ter, que remédios que ele tem que tomar, é onde ele começa a decidir, né, se o seu filho, numa doença rara, ele deve viver ou ele deve morrer. Então, o que eu percebo muito hoje é justamente, infelizmente, essa ausência da presença dos pais, né, na vida dos seus filhos e delegando essa missão tão maravilhosa que é educar, que até a gente conversava muito, né, eu e o Jonas, a respeito do homeschooling, porque qual que foi o nosso objetivo, né, do homeschooling? E o objetivo primordial é educar nosso filho para o céu. Então, não existe nada mais, nada menos, né? Quer dizer, você delegar a criança unicamente no sentido assim, eu quero que seja um bom trabalhador, eu quero que ele seja o número 1 no vestibular, eu quero que ele seja, né, apenas uma pessoa nota 10 no mundo, que se destaque, que seja a pessoa mais estudiosa, a pessoa mais inteligente, a pessoa mais competente, é muito raso, né? Por mais que realmente ele seja futuramente uma pessoa muito boa, mas aquilo é muito raso. Agora, quando você começa a mostrar para a criança que existe algo além daquilo, que existe um céu, que existe Deus, né, que existem virtudes, né, que é o que a gente sempre fala para o nosso filho, que aqui é só uma caminhada, e para a gente chegar lá nós temos degraus. Então, quando você começa a partir desse princípio de que aqui é só uma caminhada, de que nós temos uma outra vida e que é lá que nós seremos verdadeiramente felizes, então o propósito da educação, o propósito da nossa missão acaba mudando, né? Porque daí a gente não vai querer que os outros falem para os nossos filhos. Nós, dentro de casa, vamos querer fazer esse papel. Então, acho que vocês já responderam acerca, né, do contexto histórico. É claro que me chama muita atenção isso que a Andressa falou, né? O que me dá a impressão é que a gente está ficando hipnotizado pelo mercado de trabalho. Ou seja, os pais estão hipnotizados, eu preciso ganhar dinheiro porque eu preciso dar uma condição de vida para o meu filho que eu não tive. E, ao mesmo tempo, né, os filhos também estão sendo colocados numa escola apenas para ter essa formação material, né, ser um bom funcionário, um bom cidadão, em alguns aspectos. Mas a gente vê que o principal está sendo negligenciado, que é formar o caráter humano da pessoa, e nós, como católicos, sabendo dessa transcendência do ser humano, educar também para a vida eterna. E o que me chama também mais uma atenção, que eu queria destacar, é que absurdo a gente vê, por exemplo, se falar em perda da guarda dos pais por não decidir por não fazer um determinado tratamento, por não autorizarem que o filho tenha aula a respeito da questão sexual na sua escola, o Estado se preocupando com isso, enquanto tantas crianças estão sofrendo com pedofilia dentro de casa, estão sofrendo com maus tratos, muitas vezes, fome, e os próprios pais, muitas vezes, né, são usuários de drogas e acabam... isso acaba, né, influenciando até o próprio tratamento com o próprio filho. E eu vejo assim que o Estado está preocupado, está desviando sua própria função. Né? Ele devia estar preocupado com esses casos específicos. Não com tirar a guarda de um pai ou de uma mãe que, em certo aspecto, quer o melhor para o seu filho. Não vai querer o mal. Né? Não quer, nenhum pai quer ver o seu filho sofrendo. Um bom pai ou uma boa mãe não quer ver o seu filho sofrendo. E eu acho que eu percebo que isso é um grande desvio do Estado e a gente vai percebendo aos poucos que é uma tentativa de cada vez mais... calar a voz desses pais que, como vocês, no caso de vocês, que têm essa educação dentro de casa, calar essas vozes
apenas porque se criou essa cultura de que é o Estado que vai cuidar de tudo, é o Estado que vai dar condições para nós, é o Estado que vai educar nossos filhos, é o Estado que vai garantir tudo. Nem tudo, nunca foi assim. Né? A gente percebe que nos tempos para cá tem se criado essa mentalidade de um Estado paternalista que vai abranger tudo. Né? E a igreja sempre foi contra, lembrando que a igreja ela é parte do pressuposto do subsidiariedade do Estado, ou seja, o Estado vai ajudar até determinado ponto que não invada a competência dos pais. Né? Então, a igreja sempre foi muito sábia, né, em proclamar na doutrina social dela esse princípio da subsidiariedade. Né? E você quer acrescentar? Sim, eu estava pensando enquanto você comentava, Juliano, que se a gente for pegar um pouquinho na história aqui do Brasil, eu estava dando uma olhada, tem um manifesto que foi feito na década de 30, chamado Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que é o que a gente conhece hoje sobre educação. Claro que eu vou estar sendo simplista, deve ter pedagogo, deve ter outras pessoas assistindo, vou estar sendo simplista na fala aqui. Mas, na época, Getúlio Vargas, foi o Rui Barbosa que trouxe uma nova ideia sobre educação, muito voltado para a questão do crescimento, né, da expansão econômica no país, muito voltado para o crescimento industrial. E se a gente for olhar, poxa, por que tem toda essa situação que está hoje, né? E que a gente tem que pensar assim, por que a educação ela está como ela está e a gente estamos deixando ser dessa forma? Porque se criou uma necessidade para ser assim. Então, lá, os políticos, o Estado em si percebeu essa situação e acabaram construindo uma necessidade para a população que antes não existia essa necessidade, não tinha esse porquê. Né? E, se a gente for perceber na nossa história, aí, são mais de 3.000 anos sem o Estado intervir na educação. Né? E aí, depois aí da Revolução Francesa, que começou-se a se pensar em algo do tipo. Né? E isso não é por interesses o Estado quer ajudar a população, mas sim controlar a população, porque percebeu-se que ao invés de você ter que modificar as opiniões, né, ou brigar com as opiniões de adultos que já tinham o seu ponto de vista muito bem formado, era muito mais fácil você moldar o pensamento das crianças. Né? E a criança é uma esponjinha, né? Tudo que você fala, ela absorve, ela se condiciona àquilo, ela vai sendo moldada àquilo, ela vai sendo construída naquilo. Então, se a gente tem uma sociedade onde o pai e a mãe hoje são, na maior parte, omissos quanto à educação ou às questões que estão acontecendo, como o Juliano comentou, nós teremos uma sociedade ainda pior. Né? Então, o cenário de hoje vai ser ainda pior no futuro, porque a gente ainda está... Não abrimos os nossos olhos quanto a essa questão. Então, quando a gente olha para a educação, o que é a educação no fundo, né, no seu fundamento? A educação, ela serve para você formar o homem. Né? Você vai construir a personalidade, você vai construir aquele ser. Com qual finalidade? Com qual fim? Né? Então, essa pessoa ela vai... No nosso caso, os católicos, nós estamos formando para algo maior, que é o céu, que é a eternidade. Né? E para o restante da sociedade, qual é o fim dessa educação? É o comodismo? Né? Você está deixando de lado os mandamentos, você está, poxa, a sociedade cômoda, né? Morna, onde você consegue deixar as coisas acontecerem para você estar tudo bem, e aí você construiu toda uma cultura para que esse pai e essa mãe, no seu momento de ociosidade, ele não se questione sobre isso, porque ele foi formado nessa mesma educação, lá desde os anos 30 aqui no Brasil. Ele já foi formado naquela educação, então ele não vai questionar isso, porque isso é cômodo, isso é bom para ele. Mas a partir do momento que ele abrir os olhos para isso, ele vai perceber que toda essa forma de cultura que está sendo colocado, que está sendo manipulado, você vê a quantidade de coisas que se colocam na TV para você construir uma sociedade do prazer, uma sociedade do entretenimento. Né? Serve para quê tudo isso? Serve para que você afaste os olhos do que é essencial. Afaste os olhos do que é você realmente, do que está dentro do seu coração, né? Do que está dentro do seu ser. Todos aqueles questionamentos que um pai e uma mãe têm
ou qualquer pessoa tem, eles acabam sendo deixados de lado, né? As dúvidas sobre o seu futuro, as dúvidas sobre se você está deixando um legado ou não, isso não importa mais para as pessoas, né? Então, quando você começa a olhar para essas situações de arbitrariedade, é porque o Estado conseguiu construir o que ele pensava, o que ele almejava, que é uma sociedade omissa que não consegue pensar, né? Não consegue fazer uma reflexão sobre o seu futuro. Então, Juliano, eu vejo que o grande problema está dentro dessa situação. Para mim, o Estado já conseguiu o que queria, né? Toda a situação que a gente tem hoje já é um resultado de muitos anos. E a gente tem que pensar o que a gente faz daqui para frente. E aqui eu até gostaria de entrar num tema bem polêmico com vocês, né? Muito se falou aí nesses últimos tempos, diante dessa questão de tirar mesmo a guarda dos pais, em relação aos pais optarem por não utilizarem determinado tratamento, como a gente tem escutado. E aí, claro, eu volto porque é o assunto que está mais em voga, o que mais assusta a gente nesse momento. E aí eu me perguntava, até vocês podem acrescentar, se for possível, o Estado teria condições de dar algum suporte social, caso essas crianças realmente fossem tiradas? Vamos pensar na pior hipótese, que isso mesmo realmente viesse a acontecer, né? Que seria um inferno. Ele teria condições? Porque eu penso no seguinte, vamos fazer a seguinte reflexão. Essa criança estaria melhor distante dos seus pais? Por exemplo, vocês que amam o filho de vocês, e eu pergunto, né, se eles estariam em situações melhores, até porque o Estado não tem condições de cuidar dessas crianças. Eu e a Adriana, a gente fazia tem um tempo atrás um trabalho aí de visitar adolescentes, né, internas na cadeia, e a gente vê que o Estado, mais porcamente, tem condições de dar alguma condição de vida, né? Não tem recurso suficiente, não tem orçamento suficiente para dar conta, né? Nem do que é básico, né? Nem de uma escola. Aí no interior a gente vê que é uma precariedade total. E aí eu me pergunto, né? Essas pessoas que dizem que vão tirar a guarda, né? Será que eles pensam nessa circunstância, né? De uma vez tirando essa criança do lar, dos seus pais, por um motivo fútil? Com certeza, é um motivo fútil, motivo torpe. Se isso daí não seria, né, não causaria mais prejuízos do que benefícios, né? É isso que eu me pergunto, né? Podem comentar. Eu acho que, para mim, claramente a resposta é não, né? O Estado não tem essa condição, até mesmo porque o próprio catecismo da Igreja Católica, ela comenta que a essência, né, do desenvolvimento infantil é o amor. E quem que pode dar um amor maior a uma criança do que o pai e uma mãe? Não tem, né? Então, não existe essa possibilidade. Como você bem falou, né? Vocês que trabalham em cadeias ou as pessoas que têm contato com crianças que perderam seus pais, que tiveram essa ausência, a ferida da ausência sempre vai existir. Sempre vai existir essa marca da falta do amor, né? A gente vê crianças que nascem sem um papel da mãe em casa, que é primordial, né? Como se fala do papel da mãe, porque a gente diz que o pai é a cabeça e a mãe é o coração, né? Então, como a gente vê como é sofrido quando as crianças crescem sem a mãe, sem aquela referência da mãe intercessora, da mãe carinhosa, da mãe que acolhe, né, da mãe que dá aquele beijinho no joelho quando ocorre uma ferida. Então, isso nenhum Estado, nenhum governo vai poder prover esse tipo de situação, né? Então, é totalmente ilusão essa questão de a gente vai cuidar. Não, você pode cuidar das coisas materiais, talvez, né? E olha lá ainda. Mas o essencial para o desenvolvimento de uma criança, de qualquer pessoa, que é o amor, é o pai e a mãe. Então, para mim, não existe possibilidade nenhuma do Estado conseguir prover ou mesmo cuidar disso tudo. Eu lembrei de um caso. Eu não lembro quem contou pra gente esse caso lá do Conselho Tutelar. Mas teve uma situação. Isso foi Brasil, né? Então teve. Curitiba. Teve uma situação onde a adolescente ela queria sair num baile. Ela não tinha nem 18 anos e queria sair num baile.
14 anos ela tinha. Queria ir num baile e tal, e vamos pensar na autoridade do pai e da mãe em tomar a decisão. Né? Qual a decisão? Não. Você é menor, você não vai. E não, ela começou a brigar, e queria sair, e o pai trancou ela no quarto. É isso. O que a adolescente fez? Ligou para o conselho tutelar dizendo que ela estava presa em cárcere privado. Mantida em cárcere privado. Alguns minutos depois apareceu o conselheiro tutelar na casa, bateu na porta, o pai atendeu, ele explicou a situação, e o pai ficou, acho que muito bravo, né? E chamou a filha. Né? E falou, vai arrumar suas malas, você vai ser conselheiro tutelar porque ele vai pegar sua guarda agora. E claro que aqui é uma situação extrema, né? Mas o conselheiro tutelar falou, não é bem assim, não, peraí. E aí o pai fez ele levar a filha dele pro... Mas vamos pensar numa estrutura, né? A tua pergunta é se o Estado tem condições. Vamos pensar numa estrutura de um conselheiro tutelar. O que é? O que é um conselheiro tutelar? A casa dele. Sei lá onde que ele foi levar esse adolescente. Né? Mas ficou 2 dias, 2 noites com essa menina. E aí o conselheiro ligou desesperado para o pai. Olha, venha buscar a sua filha aqui, porque eu não tenho condições de mantê-la aqui. E aí levou, mas ele deu aquela bronca, né? Porque, olha, como assim, você deixaria sua filha sair com essa idade? Eu posso deixar. Você quer dizer que se o Estado tivesse com a tutoria dessa minha filha, você deixaria ela ir com 14 anos numa balada? É isso? Porque eu não sei educar. É essa a questão? Então, assim, na minha concepção, eu acho que o Estado não tem condições alguma de passar todo o amor e a autoridade, e a gente está falando da autoridade como amor, tá? Isso está na Bíblia, né? Tem Eclesiástico, isso também, que o pai e a mãe, eles têm autoridade sobre o filho. Autoridade não quer dizer que o filho não tenha liberdade. Né? Então, ele tem autoridade sobre a educação, sobre a moral, sobre a formação dessa pessoa para que seja uma boa pessoa, né? Para que consiga distinguir o bem e o mal. Né? E talvez essa adolescente não tenha essa concepção, esse entendimento disso ainda. Então, é fundamental que a gente compreenda que o Estado não tem a mesma condição de passar esse moralismo, esse bem, né, que somente uma família é capaz de dar para uma criança. E até dentro desse contexto, a gente estava lendo o catecismo e tem uma parte do catecismo que fala que a educação dos pais, né, esse papel que os pais têm na educação dos filhos, em todos os sentidos, inclusive na educação dos instintos. Isso nos chamou a atenção, porque o que a gente mais vê hoje, inclusive, o Estado promovendo, é justamente o contrário, siga os seus instintos. Então, eles acham que nós somos os animais, né? Que nós somos animais que devemos seguir os instintos. Então, quer dizer, se você tem desejos desordenados, siga os seus desejos desordenados, né? Então, por aí você já vê que criança que eles vão criar, né? Aliás, a gente já está vendo, né? Hoje, infelizmente, dentro de muitas escolas, é o que a gente vê. As crianças realmente sendo empurradas para seguirem os seus instintos, né? E aí é onde você vê, enfim, várias barbáries. Então, realmente, eles não têm condições nenhuma de educar ou de passar qualquer valor. E é interessante, né, Teresa e Jonas, que eu vejo que muitas dessas pessoas que propagam essa teoria de que o Estado tem que retirar essas crianças do lar, se os pais não estão deixando ir numa escola para aprender uma aula de ideologia de gênero, de sexualidade, essas pessoas elas têm uma ideologia já montada atrás de si. E essas pessoas são as mesmas que são a favor da morte da criança no ventre de sua mãe. Assim, agora eu me pergunto, né, uma contradição, né? A mesma pessoa que é a favor do aborto,
né, da morte, que a mãe tem um pseudo-direito de matar o seu próprio filho, são os mesmos que se preocupam, como é que educação que esse seu filho vai receber dentro da sua casa, que educação que esse seu filho vai receber no seu ambiente familiar, na igreja que você frequenta e etc. Então, assim, eu vejo que realmente existe uma grave distorção aí, uma forte contradição nisso tudo, né, e eu vejo que existe principalmente o Estado já está ultrapassando o seu nível como eu posso dizer, de auxílio para uma determinada família, né? E tem outra coisa também, né? Quando a gente coloca esse exemplo em particular, né? Onde a gente acaba misturando situações, né? Uma questão experimental com uma questão do direito de você colocar o seu filho numa escola, né? Você está igualando, né, uma pessoa que está querendo... E a gente pode até colocar as famílias homeschoolers, né? Você está colocando uma família que está provendo toda uma educação, está amparando o seu filho com uma pessoa que não tem condição nenhuma de dar suporte a uma criança, né? Então, eu acho que sim, o Estado tem que dar condições a uma criança da qual o seu pai é pedófilo, do qual sua mãe é dependente de drogas, do qual aconteça qualquer situação onde você coloque aquela vida em risco, né? Então aí sim a gente... Porque ali já não tem, né? Não é uma família estruturada. Então o Estado tem que prover condições para uma família desestruturada. Acho que isso sim. Acho que ali cabe... Os meus impostos estariam muito bem pagos se fizesse esse trabalho. E eu acho interessante porque, se a gente for pegar a origem teórica de toda essa concepção, vem lá de Marx, na verdade de Engels, quando ele escreveu A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. O que ele usa para justificar isso? É claro que esse livro aí ficou adormecido e agora é trazido à tona porque existe muito financiamento, muitas organizações, né, sem fins lucrativos, né, que a gente sabe que na verdade elas recebem de alguns outros financiadores para propagar essa ideologia. O que se dizia lá, né, no livro do Engels? Eu acho interessante isso, até para o pessoal pesquisar também depois. Ele fala que existia uma época em que existia uma horda primitiva, em que os homens tinham relações com todas as mulheres, não sabia de quem que eram as crianças. Isso aí criava duas circunstâncias positivas para os marxistas. A primeira seria a impossibilidade de você transmitir a tua propriedade como herança para o seu filho. Ou seja, não existiria propriedade privada. Você não sabe quem que é teu filho, não sabe quem que é o pai daquela criança, uma vez que vários homens tiveram aquela relação sexual com aquela mulher, então naquela tribo, né, naquela horda primitiva. E depois, a capacidade de que aquelas crianças, uma vez que não se conhece o pai, você tira essa autoridade do pai, sem saber quem que é o pai, entrega para a comunidade educar essa criança. E eu vejo que é exatamente isso que o Estado pretende fazer nesse momento. Pretende-se, fiquem tranquilos, enquanto vocês estão trabalhando, estou aqui cuidando do seu filho. E tem muita gente que vai nesse embalo, né? Que alegria, agora meu filho vai ter estudo, né? Escola integral o dia inteiro, né? Que alegria, né? E não vê que realmente, na verdade, você está se alienando, né? Está vendo a verdadeira alienação sua em relação ao seu filho, porque você fica menos tempo em contato com ele, né? Ele fica mais tempo lá dentro da escola sendo educado por outras pessoas. E eu vou dizer para vocês, são pessoas que já têm uma ideologia formada, já são formados, né, nessa concepção. A gente já sabe como que estão as universidades hoje. Você não pode nem sequer discutir determinados temas, você não pode levantar um questionamento, né? Nem mesmo nas redes sociais a gente tem visto, né, que a gente não pode nem levantar qualquer questionamento. Então, dentro de uma faculdade, uma universidade, esses pedagogos, esses professores estão sendo educados por meio dessa ideologia reinante. E aí eu vejo que é isso que acontece. Você vê a forma como que era a educação um pouco antes, né? Você tinha São Tomás de Aquino ali, educação tomista, né? A forma como você questionava, né? E buscava a verdade, né? E hoje você tem uma educação igualitária, né? Onde você tenta moldar os pensamentos para que não haja discussão. Então, assim, você não... Por mais que até aquele próprio manifesto que eu comentei ali, está escrito lá, que é para libertar a criança, né? Está escrito lá isso. Na verdade, você está escravizando, porque você não está trazendo a possibilidade dessa criança perceber o mundo ou questionar as coisas que acontecem.
né? E muitas vezes uma criança que está dentro de uma educação nesse formato acaba tendo sai da caverna, né? Platão, né? Essa criança sai da caverna e acaba percebendo um outro mundo. E aí, quando vai questionar para o seu professor, ele acaba sendo prejudicado, porque ele não está pensando igual a massa. E é isso que a gente constrói uma massa, para não questionar. E provavelmente por interesses escusos aí, né? Muitos interesses escusos. E aí eu pergunto para vocês, se vocês puderem me ajudar a pensar nisso, existe alguma forma de mensurar que o Estado é mais capaz de educar, de escolher o melhor tratamento de saúde para o teu filho do que os próprios pais, tendo essa autonomia? Existe algum meio de mensurar isso? Porque o que eu vejo? Eu vejo muitas vezes, né, infelizmente não são todos, mas eu já vi muitos professores, muitos educadores com níveis baixíssimos de conhecimento, níveis baixíssimos de competência para estudar. Eu mesmo tive uma oportunidade de participar uma certa vez de uma formação aí para catequistas, e foi um professor de antropologia, de história e etc. E aí ele falou cada barbaridade, e eu fui perguntar para ele da onde, já que era professor de história, de antropologia, etc., ver da onde que ele estava tirando aquelas informações, me passa essas fontes. Eu mandei 3 mensagens, o indivíduo leu e não me respondeu. Até que eu desisti de tanto mandar mensagem para ele. E aí eu me pergunto, né, será que o que poderia mensurar? Dizer assim, o Estado é mais capaz de educar essa criança, é mais capaz de discernir o melhor para o seu filho do que você. Existe algum meio de mensurar isso? Acho que dentro do que a gente tem hoje, tem essas avaliações, né? Que a gente percebe aí, tem o Enem, tem aquele outro o IDEB, tem o ensino, o PISA, não, mas tem aquele do ensino superior, é o que a gente faz. O ENAD? ENAD que a gente faz, né? Então, quer dizer, formas de mensurar existem, foram criadas, né? Mas a questão é, será que os dados que estão sendo passados são verdadeiros? É isso que a gente, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, porque acho que essa pandemia, acho que ela deixou muito claro, assim, para os pais, acho que ela teve um lado positivo a pandemia, né? Primeiro, porque ela fez com que os pais se aproximassem mais da vida escolar de seus filhos. E segundo, os pais puderam perceber em que pé estava a educação dos seus filhos. E eu digo isso porque a gente faz parte de grupos homeschooling, e como aumentou o número de famílias homeschooling nesses últimos 2 anos, de pais insatisfeitos com a educação. E assim, não importa se é a educação particular ou se é a educação pública, né? Então, quer dizer, formas de mensurar tem, mas será que eles estão passando a realidade? Né? Porque daí você vai escutar esses pais assim, indignados, né? De ver uma criança, talvez ali já com 8, 9 anos, mal sabendo ler, mal sabendo escrever, né? De pais que se sentiram obrigados a tirar a criança da escola, porque viam que o rendimento escolar não estava sendo positivo. Então, que resultados que estão sendo mostrados para a gente? E até se a gente for olhar um pouquinho do IDEB, né? O IDEB ele é separado por faixa etária, né, de ensino. Então, quando você olha os indicadores de IDEB no Brasil, os indicadores da educação infantil, eles são positivos, sempre crescimento, né? Mas quando você olha a forma como a gente educa as crianças, principalmente na escola pública, não há necessidade de prova para você passar de fase. Então, sempre vai ter uma questão positiva ali, mas você não tem uma avaliação real do que está acontecendo. Agora, quando você pega os indicadores do ensino médio para frente, você vê uma queda. E você percebe isso na sociedade porque você vê muitas crianças, adolescentes ali no ensino médio, que não sabem praticamente ler ou nem interpretar um texto básico, não conseguem fazer cálculos básicos de matemática, né? Principalmente o IDEB na parte de matemática, né? O PISA também, matemática no Brasil, é horrível, né? Ele vem decaindo fortemente, né? Aí você vê as novas tendências, né, de mutação de linguagem horríveis aí, que deixam essas pessoas muito mais confusas, né? E aí você acaba se colocando, poxa,
tem como o Estado ser melhor do que uma educação em casa? Eu acho que não, né? Até a gente estava conversando sobre o da associação da ANED, né? Associação Nacional de Educação Domiciliar. Ela tem um indicador bem interessante lá, que ela fala que as famílias que escolheram a educação domiciliar, e isso não é no Brasil, mas é nos mais de 60 países ao redor do mundo que optam e autorizam de maneira jurídica a esse formato de educação, que de 15% a 30% a mais de resultados na educação dos filhos que passaram por uma educação domiciliar. Então, assim, aí eu já tenho a minha opção. Eu já tenho a minha opção. Eu vou optar meu filho para quê? Para que ele seja... Qual que vai ser o problema se eu colocar o meu filho numa escola, seja ela pública ou privada? Que é o formato de educação é o mesmo, né? Ele vai ter que ser nivelado. E ele vai ser nivelado para baixo. É isso que vai acontecer com o meu filho. Então, assim, por que eu vou colocar ele numa escola? Não vou colocar ele numa escola, não, porque não faz sentido algum eu colocar ele, porque ele vai ter uma perda. Né? Então, aí já vem uma das grandes vantagens do homeschooling, da educação domiciliar, em relação à educação mais conhecida aí do Estado ou até as privadas, que a gente tem uma educação personalizada. A jornada, o foco não é no professor no quadro. Né? O foco não é a jornada do professor, do educador, né? Da pessoa que ensina, mas sim da pessoa que aprende. Então, a jornada é de aprendizagem. Então, eu não vou... Aí a gente pode pegar assim, poxa, mas eu vou ter que ensinar tudo que tem na escola. Não, você não vai ensinar tudo que tem na escola. Você tem que fazer com que o seu filho seja capaz de aprender por conta própria. Tomar as decisões por conta própria. Então, essa é a grande diferença. E é o que faz com que os resultados de uma educação domiciliar sejam muito superiores à educação do Estado. E outra coisa, né, dentro dessa personalização que você falou, a questão de você prover para a criança aquilo que é a necessidade dela, né, naquele momento. Então, se você pensa, às vezes, a criança... Vamos pensar no meio período, né? A criança fica 5 horas dentro de uma escola. O que ela absorve em 5 horas? Né? Eu acho que essa é a grande pergunta. Nesses 5 horas, qual é o período de absorção real daquela criança? O que realmente ela está aprendendo nesse período de 5 horas, né? Aqui passa o dia inteiro, a gente nem... Enfim, né? Porque metade das que ficam o dia inteiro, metade do período ela não está em que a gente chama em... Não, ela não está em período pedagógico, que eles chamam, né? Não está em aula, ela está em contraturno, né? Então ela está fazendo alguma outra coisa. Então, a questão, querendo ou não, a educação domiciliar ela propicia isso também. Ela propicia a personalização porque você vai trabalhar em cima do interesse da criança. Então ela não vai ser podada, né? Porque ela tem que ser nivelada. E é muito legal porque quando você observa as famílias homeschooling, às vezes a criança ela tem uma aptidão maior para matemática. Pronto, em um mês a criança eliminou a matéria de matemática, né? Porque ela tem interesse naquilo. Então, ela terminou aquilo, ela já vai querer outras coisas. Então, é dada essa oportunidade dela ir conhecer outras coisas. Então, não fica dividido, né? Que nem na escola a gente vê assim, hoje a criança vai ter português, matemática, ciências, sei lá, química, né? Dentro de casa não é assim, é diferente. Então, de repente... então a criança já no primeiro mês já eliminou uma matéria, vai para o outro já, sabe? Então é uma coisa muito mais dinâmica e você atende essa necessidade da criança do que realmente ela está precisando. Você consegue trabalhar melhor nas falhas daquilo que você vê que ela não tem muita aptidão no caso, né? Outra coisa que a gente fala muito, você consegue trabalhar nas virtudes, né? Porque melhor do que você trabalhar com as virtudes. Dentro de casa eu consigo trabalhar a virtude da paciência, a virtude da fortaleza, né? Você começa a trabalhar com o temperamento da criança. Eu não quero, né? Às vezes a criança tem, dependendo do temperamento que ela tem, ela vai desistindo sempre, né? Começa aqui, desiste ali, começa aqui, desiste. Ali você vai começando a trabalhar a virtude com ela, né? Você vai ensinando ela que a perseverança, que ela tem que começar, que ela tem que terminar.
Então, tudo isso então, são colher bons frutos, né? E dentro da escola, hoje, o que a gente vê? É difícil você ver, é difícil de ter isso. Por quê? Porque por mais que seja de 15 alunos, né? É difícil uma professora conseguir, né, se dedicar a 15 alunos. Ou em compreender, né? A gente falava assim, nosso filho está numa fase em que ele, em 1 minuto, acho que ele deve, sei lá, fazer umas 30, 40 perguntas para nós, né? E você tem que ser nem um Google ali, não consigo, né? Mas eu fico pensando, mas mesmo assim, não conseguindo, você ainda consegue responder a maioria das perguntas. Dentro de uma escola, uma professora consegue responder o quê? No máximo 2 perguntas. A criança não vai como é que estagnar aquelas perguntas, ela vai conseguir realmente chegar a uma conclusão das perguntas dela, porque não vai ter tempo. E tem outra também, né? Você veja ali, né? A forma como é dividido, né? Toda a aula, né? Então você tem ali, dentro dessas 5 horas da educação formal, você vai ter ali umas 4 ou 5 matérias distintas, né? Às vezes você vai ter um professor que vai encontrar esses alunos 1 ou 2 vezes por semana, sabe o nome porque está na chamada, ou geralmente sabe o nome de alguns, né? Claro que ao longo do ano ele vai trabalhando isso, né? Mas veja na visão do aluno, né? Você tem ali a alternância de contexto, né? Agora fecha a gavetinha da matemática, abre a gavetinha da geografia. Fecha a gavetinha da geografia, abre a gavetinha do português. E fica toda essa alternância, e existem estudos científicos que mostram que essa troca de contexto, né, faz com que você tenha perda de tempo. Então, eu, pelo menos no lado profissional, né, a questão da perda de contexto faz com que a gente tenha até 40% de perda de tempo para a gente conseguir sair do raciocínio anterior e entrar no próximo raciocínio. Então, agora você fica imaginando uma criança a semana inteira. É por isso que no homeschooling, no máximo 2 horas por dia são suficientes. Porque a criança, primeiro, que não vai focar, e segundo, que a educação formal do homeschooling, naquelas 2 horinhas, ela não é toda a educação. Né? Porque a gente tem a educação integral dentro da casa. Né? A qualquer momento, observando a criança, a gente vai perceber que agora a criança tem necessidade de falar sobre português. E a gente vai misturar o português com a geografia, nesse sentido. Até contando um caos dentro dessa linha, né? Ano passado eu estava alfabetizando o nosso filho e dentro da pedagogia que nós escolhemos, nós temos uma caixinha de sons lá dentro de casa. Então o objetivo da caixinha era ele achar objetos dentro de casa que começasse com a letra A, por exemplo, né? Ele tinha que colocar lá. E foi muito bonito que foi uma semana que teve uma explosão, assim, então eu estava cozinhando, ele chegava assim e falava assim, mãe, a faca! Vai na caixinha do... Ele pegava a faca e ia na caixinha... É F, tá, gente? Que a gente faz o método fônico de alfabetização. Então, aí, de repente, ele andava pela sala e falava assim, mãe, achei uma bola! Bola com ban, vou colocar na caixinha do ban. Então, quer dizer, isso fora do momento nosso... Porque, assim, nós temos uma rotina dentro de casa, né? De atividades, que é onde a gente fica ali de 1 hora, 1h30 com ele. Mas isso fora da rotina, né? Então, quer dizer, bem isso, é um ensino integral. Aí, beleza, saímos daquele momento, a gente vai para um ambiente externo, para uma grama. Lá ele já tem outros contatos, né? Agora a gente está num período de plantação lá em casa, né? Então, ali ele já tem contato na roça. Então, ele já tem contato com a natureza, né? Que a semente, da semente vem uma raiz, da raiz vem um caule, do caule vira um tronco, do tronco vira uma árvore, a árvore tem folhas, das folhas podem vir frutos. Então, ele já vai aprendendo todo esse ciclo da vida, né? E dentro disso tudo, a ideia do Criador. Quem que criou tudo isso? Né? Quem que é o primórdio disso tudo, né? A gente também, eu faço a catequese com ele, então isso já começa a lidar com isso com a criança também, né? Veja só, quem que criou os pássaros? Quem que criou o céu? Né? Quem que nos criou? Né? Então, é uma educação integrada. Então, você tem, todo o tempo você está trabalhando com isso. Outra coisa que às vezes o pessoal pergunta pra gente também, ou surge a dúvida, né? Poxa, mas estar no homeschooling é criar uma criança numa bolha. Muito pelo contrário mesmo. Porque eu não estou tirando o meu filho do mundo, muito pelo contrário, estou preparando o meu filho
para o mundo. Porque se a gente compreende que dentro do desenvolvimento infantil, o período de 0 a 6 anos é o período mais crítico para eu formar a moral e a razão da criança, é justamente aí que eu vou investir pesado para que quando ela esteja lá no mundo, seja com outras pessoas, seja no mercado de trabalho, ela vai ter a semente dela, ela vai ter aquela essência muito bem plantada, né? E assim, a criança, ela não fica só dentro de casa, né? A gente não... ela faz uma aula de natação, uma aula de judô, as meninas fazem balé, tem música, você consegue propiciar artes para as crianças, então tudo isso ela está tendo contato com outras pessoas, com outras crianças, né? A criança, ela vai no mercado, nosso filho adora ir no mercado, né? Então, ele vai no mercado, ele vai na feira, tem convivência com outras crianças, né? Outra coisa, isso, e outra coisa que é importante, né, também, e não é tudo aquilo na mesma idade, porque quando a gente pensa na escola, é tudo na mesma idade, né? E a criança, ela tem que sempre estar, vai criando sempre um jogo de competição entre a criança, né, dentro da escola, porque fica aquela coisa assim, eu quero ver quem que sabe mais, quem que não sei o quê. Então a criança, ela sempre vai tentar, porque é próprio da criança esse espírito competitivo, né, então ela sempre vai querer mostrar que ela é melhor que o outro. Agora, quando você está num ambiente que tem diferentes idades, o respeito é diferente, né, a criança, ela começa o diálogo é diferente, porque ela vai discutir tanto com crianças mais velhas, onde ela vai estar aprendendo, como ela vai aprender a cuidar das crianças mais novas, né? Ou conversar com adulto, né? E fora os encontros que a gente promove, né, com as famílias homeschooling, para que as crianças possam ter esse contato, possam ter essa troca. Existem associações, né? Tem uma ali em Santa Catarina, uma associação homeschooling muito forte, tem outra em São Paulo, onde as famílias se reúnem para fazer, por exemplo, feiras de ciências, né? Porque coisa mais gostosa. Então, as crianças, e assim, diferentes idades, estão em diferentes períodos escolares, né? Se formos pensar, né? Numa escola, estão em diferentes faixa etária de aprendizagem. E ali acontece uma feira escolar, né? Então, a criança tem a oportunidade de já aprender coisas, né? Que talvez não esteja ali no seu momento, também de se expressar. Então, a criança não vive numa bolha, ela está num dinamismo. E aí, quando a gente volta ao tema, né, a gente foge bastante, né, a gente gosta bastante de falar de homeschooling. Quando a gente fala do tema central aqui da nossa conversa, né, que é as imposições que a gente acaba recebendo do Estado nas diversas circunstâncias, né, a resposta, poxa, por que as autoridades acabam acreditando que os pais não têm capacidade de educar, né? Poxa, a resposta está aqui, né? Em eles realmente enxergarem os exemplos que estão acontecendo, né? Então, o homeschooling não é para todo mundo, né? Então, uma família que quer educar, ela não quer realmente educar o seu filho, quer acompanhar o seu filho, isso não é para todo mundo, né? E essas pessoas, elas são, eu não diria assim, são privilegiadas, né? Porque perceberam que a gente não pode deixar isso nas mãos do Estado apenas. E aí a maioria dessas pessoas, a gente tem pessoas que ainda, não sei se ainda, mas esses casos que aconteceram recente, né, da pessoa, poxa, tomar uma decisão, eu não quero vacinar o meu filho. Poxa, qual que é... E aí o Estado vai lá e se impõe sobre isso, né? É muito essa questão de você querer podar, né? Querer igualar todo mundo por baixo para quando surge alguém que está por fora, essa pessoa que está por fora do pensamento geral, que sai daquela caverna, essa pessoa acaba sendo tirada de lado, porque ela está atrapalhando os planos escuros que tem por trás ali, né? Então, é só olhar um pouquinho de história, das ideologias, do que aconteceu. Poxa, se a gente for olhar politicamente quantas situações que tem ali, é só procurar. Gente, é só procurar. Procura lá o manifesto. Vou falar novamente. Pode botar no Google aí. Manifesto da Educação Nova. Vai aparecer no Wikipedia. Dá uma olhada lá nos signatários desse tema aí. Aí você começa a linkar um pouquinho as coisas. Isso é tão velho, e as situações que estão acontecendo hoje de pressão social sobre essas famílias, elas não são de hoje. Elas vêm sendo formadas lá atrás.
Então, é fundamental que as famílias elas compreendam isso, tomem uma decisão sobre todas essas informações, né, e que, poxa, em primeiro lugar, que a gente construa uma sociedade que possa se contrapor, né? Não ser uma sociedade que pense igualzinho, né? Poxa, eu tenho meu pensamento, ok, né? A gente pode trocar uma ideia sobre isso, mas acima de tudo, que a gente tenha esse respeito pelas decisões, e o Estado não está tendo esse respeito pelas decisões que a gente está tomando, né? E aí vem aquela questão anterior de que querem tirar a autoridade do pai e da mãe. E acho que ainda dentro desse contexto do Estado, né, que o Jonas falou, realmente o homeschooling não vai ser para todas as famílias. Muitas das vezes falam assim, mas aceitar o homeschooling é fazer com que acabe as escolas, já queria todo aquele sistema trágico. Não, isso jamais vai acontecer. Primeiro porque nem todos os pais estão dispostos a verdadeiramente ficarem em casa educando seus filhos. Já começa por aí, né? E segundo, as famílias, tudo vai depender da família, às vezes a família não se encaixa dentro desse sistema, né? Mas eu acho que o que a gente tem que sempre pensar nisso tudo, independente se a família vai optar por uma educação domiciliar ou se vai continuar com uma educação na escola, o que a gente tem que pensar enquanto pai e mãe é que a gente tem que assumir o nosso papel, enquanto pai e mãe, né? Então, assim, se até hoje a gente não assumiu esse papel, se até hoje nós permitimos que o Estado chegasse, avançasse onde ele avançou, eu acho que agora é a vez do pai e a mãe verdadeiramente acordarem, né? E começar a cobrar da escola, começar a ir atrás, começar a participar de reuniões, começar a ver o que os filhos estão tendo em casa. Por isso que eu digo, se tem uma coisa positiva que a pandemia trouxe, foi justamente essa proximidade dos pais com as crianças, deles verem o que a escola está ensinando para os seus filhos, o que os professores estão falando para os seus filhos, né? E aí, como nossa missão, como Deus deixou essa missão para nós pais, de educadores, é nossa missão ir atrás da escola e cobrar a escola, realmente chegar lá para o diretor, empeitar o diretor, chegar lá para a professora e falar, isso não está certo, se isso é sua opinião, ok, é a sua opinião, mas não é isso que eu quero que você ensine, eu não estou trazendo meu filho para a escola por causa disso, né? Então, acho que esse o nosso papel agora, enquanto pai e mãe. Eu vejo que o homeschooling aumentou muito porque muitos pais querem isso, né? Querem a verdade para os seus filhos. Mas, sim, nem todos terão essa oportunidade. Então, para aqueles que não têm, acredito que é o momento agora de começar a cobrar, de começar a ir atrás, de começar a estudar, né? Às vezes a gente é pai e mãe e a gente, como o Jonas bem colocou, a gente perde muito tempo no ócio. Não, nós temos que assumir a missão de educadores dos nossos filhos. E ser educadores de filho é estudar, é ler, é aprender sobre criança. Eu tenho dificuldade de falar sobre sexualidade com meu filho. Vai atrás, sabe? Hoje tem muitos livros, procure pessoas entendidas. É esse o nosso papel de pai e mãe. O pai e a mãe serão sempre estudiosos. Eu tenho dificuldade de temperamentos. Poxa, existe um monte de livros hoje para a gente entender o temperamento da criança, para saber como se relacionar com os nossos filhos dentro de casa. É adolescente, está numa fase difícil, tem um monte de livros também. Então, quer dizer, a gente não pode mais negligenciar, a gente não pode mais abrir mão, a gente não pode mais ficar dizendo assim, puxa, eu não entendo, então vou deixar para a escola, né? Ou eu digo a mesma coisa dentro das catequeses. Hoje em dia a gente vê muito isso também, né? Eu lembro que quando eu fui para a catequese, a catequista ficou admirada porque a minha mãe já tinha ensinado para a gente o Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, e isso a gente tinha 9 anos. E quando eu fui catequista, eu chegava no crisma, tinha crianças que não sabiam rezar o Espírito Santo. Quer dizer, a gente está delegando muito, né? Delegando, e a gente não está pegando o papel que é nosso, sabe? Então, quer dizer, tudo isso começa dentro de casa, essa educação religiosa, essa educação moral, essa educação espiritual, é tudo dentro de casa. Então, a gente tem que parar de delegar, parar de reclamar, desligar a televisão, desligar a novela, o Big Brother, que não ajuda em nada, né? Vamos desligar e vamos focar. Vamos focar mais em se aprofundar para os nossos filhos, para o que a gente quer, né? Aí também tem que ter objetivo. Qual é o objetivo que eu tenho para o meu filho? Se o objetivo para o meu filho é só materialista, beleza. Então, vai continuar no materialismo, a gente não vai atrás de nada. Mas se você tem um objetivo muito maior para o seu filho, que é o céu, que é fazer com que ele ganhe a eternidade, então realmente nós temos muito trabalho ainda para fazer aqui.
Então, até eu lembro de uma coisa, né? Vocês trouxeram aqui vários assuntos, e esses dias mesmo, diante de toda essa discussão de homeschooling, que foi aprovado aqui, está sendo aprovado aqui no estado do Paraná, eu vi uma charge que me chamou a atenção no Facebook de uma organização de pedagogos. E lá estava assim escrito, estava a criancinha conversando com a irmãzinha e os pais, né? Daí o piazinho falava assim para a irmãzinha, olha, eles ainda falam em homeschooling, mas eles nem querem saber de ler as nossas tarefas em casa, meio que dizendo assim que esses pais que já são negligentes com matérias que são dadas na escola e etc., vão ter capacidade de trocar aqui. Vão ter capacidade de ensinar a gente dentro de casa. Eu acho assim que isso aí realmente é um grande absurdo, porque eles estão nivelando por baixo. Eles estão levando em consideração que todos os pais são negligentes com relação à educação dos filhos, que não se preocupam em saber como que está andando na escola. Então eles estão pegando assim, generalizando, né? É uma charge assim que engana muitas pessoas, que batem o olho ali, né? E convence algumas pessoas de que realmente, é verdade, né? Por que esses loucos estão lutando aí pelo homeschooling? Mas na verdade eles estão, se você for meditar bem, se você for pensar bem, essa imagem eles estão querendo passar para as pessoas que as pessoas são negligentes, não têm capacidade de educar os seus filhos, quanto mais trazer isso para dentro de casa, né? Então eu vejo isso que é um grande absurdo. Outra coisa, eu, como sendo economista da área da economia, eu olho muito para os resultados. Eu gosto de olhar para resultado. O que dá resultado? A gente viu muito recentemente também uma jovem que participou do homeschooling e ela foi impedida de ingressar numa universidade, embora tenha tirado notas suficientes para ingressar numa universidade, ela foi impedida porque ela passou a vida inteira dela participando do homeschooling, né? Aqui no Brasil. A gente vê essa imposição do Estado, né? Não aceita. Mas aí, olha que coisa maravilhosa, né? Coisa assustadora. Depois ela pegou e fez lá em Harvard, Estados Unidos, se aceita, né? A educação domiciliar como para que a pessoa ingresse no ensino superior, e ela fez a prova e passou em Harvard. Então eu acho assim que é um absurdo, né, esse nivelamento por baixo. Outra coisa, a gente está falando muito de catequese, eu e a minha esposa, a gente deu catequese, a gente vê que a falta de participação dos pais é uma coisa terrível, assim, na educação daquelas crianças, né. E assim, era um menino de 11 anos que não sabia ler, eu pedi para ele ler uma parte da Bíblia e não conseguia ler. E aí eu fico assustado, porque esses dias atrás a gente foi numa missa, e um casal nosso do núcleo, né, que tem todas as suas crianças educadas através do homeschooling, o mais velho leu perfeitamente o evangelho com palavras difíceis ali. A gente vê assim que... E olha que coisa que assusta a gente, né? Porque esse menino que não sabia ler, que estava na catequese, está certificado como passou no ensino, está passando no ensino médio, passando em todas as matérias, passando em todos os anos, está certificado. E o filho do nosso amigo lá, que é do casal de amigos nossos, que vocês conhecem, diante de toda a capacidade que ele tem, não pode receber um certificado. Que critério é esse do Estado hoje? Que critério é esse? Então eu vejo assim, muitas contradições e eu passo para refletir nesse sentido. E se a gente for pensar, né, pensar nos passos para a gente ter a educação em casa, né? E até para se livrar dessas questões, né? Porque existem uma série de questões jurídicas ali que ainda precisam ser respondidas, né? Por mais que existe uma legislação que foi aprovada no estado do Paraná já no final do ano passado, já está aprovada, está em vigor, mas com vários questionamentos, obviamente, né? Tem muita gente caindo em cima, tem sindicato de professores caindo em cima, né? Acho que uma coisa é a educação que está lá no estado com o professor naquele formato, outra coisa é o homeschooling, né? O homeschooling ele vai formar aquela pessoa como uma pessoa que estuda, né? A jornada do aprendiz, né? A pessoa que aprende, não do aquele que ensina. Então é muito diferente. Uma coisa não substitui a outra, né? Tá lá. Uma coisa não entra em antagonismo com a outra, né? Não entra em contraponto, em conflito com a outra, né? São coisas distintas ali e até com objetivos distintos, eu diria assim. Mas se a gente for pensar na educação, como que a gente começa, né, com a educação homeschooling, a Andressa muito bem falou, acho que o primeiro passo é o pai e a mãe se preparar, né? E tem que ver se a gente está com tempo também. Então acho que a gente já vai encerrando. Eu quero só algumas últimas palavras de vocês, que já têm mais experiência, né? Que me digam o que a gente tem para dizer para esses pais que estão angustiados com essas questões recentes que a gente tem visto,
de querer tirar a guarda diante de uma opção do pai de não usar um determinado tratamento, ou se não, né, de um pai que não quer uma aula de sexualização lá na escola, e aí se recusa, e aí vai o conselho tutelar, quer tirar, né, quer obrigar, né, essa criança a estar tendo uma participação diante de tudo isso, né, que a gente vê que o nosso ensino, ele aceita tudo, né, aceita qualquer questão moral da família, né, menos que a família queira levar o seu filho na castidade e tudo mais, né, isso virou tabu, né, não é aceito, né. Eu queria que vocês dessem uma palavras finais para o nosso público aí, do que eles poderiam estar fazendo. Eu acho que a primeira questão, né, quanto à intervenção jurídica, né, até o presente momento, nenhum pai homeschooling no Brasil teve a perda da guarda da sua criança. Tá? Não existe jurisdição sobre isso, né? Inclusive há uma discussão aí recente sobre essa questão. Então, poxa, esperança, né? Esperança de que a gente vai ter ainda no país algo sobre isso. Sobre as imposições, né, dos novos fariseus aí, né, recentes aí, de se colocar essa questão da vacina, outras situações que possam aparecer em relação à saúde, como a questão lá na Inglaterra, né, há uns 2 anos atrás, 2 ou 3. Para mim, a gente já tem outros países aí que estão determinando, né, dizendo que a pandemia já acabou, vários países mundo afora, então é uma questão de tempo para isso acontecer. A gente já tem estudos científicos mostrando que não tem tanta eficiência, enfim, situações aí que estão acontecendo, da qual podem colocar toda essa angústia que a gente está sofrendo, né, ela pode voltar atrás, né? Então, pode ser que em algum momento ali a gente observe esse erro, a sociedade observe esse erro e a gente volte atrás. Então, para mim, é paciência e esperança a mensagem que a gente tem que ter no momento que a gente está agora. E abrir os olhos. Eu já vou responder através de um exemplo, né? Nós temos lá em casa uma pessoa que nos ajuda e a filha dela participa de uma escola pública, já se formou. E teve 2 momentos, né? Tiveram 2 momentos, né? Durante a vida escolar da menina, que uma foi a obrigatoriedade da HPV, né? E a outra foi a questão da aula de sexualidade. E o que essa nossa ajudante fez? Ela chegou junto da escola, né? Então, no primeiro momento, quando eles tentaram obrigar a vacina, ela é evangélica, ela chegou lá e deixou bem claro que ao invés... olha a ciência dela. Ela deixou bem claro para a diretora que primeiro que a filha dela tinha 12 anos e o que eles estavam ensinando para a filha dela? Que ao invés de eles ensinarem castidade e ensinarem o amor, eles estavam ensinando a libertinagem. Então aí ela já cortou a diretora por baixo, né? E no segundo momento foi quando tiveram aula de sexualidade e a menina já tinha 14 anos, a menina se interpôs frente à professora, falando que o que a professora estava ensinando era errado. E a professora meio que tentou podar a menina na escola, né? E ela foi lá e foi conversar com a professora, falando a mesma coisa, né? Que se aquela era a opinião da professora, a professora recordasse para ela, mas que na escola que ela ensinasse o essencial, que na escola a criança não tinha que aprender sobre sexualidade ou sobre sexo. Então a minha mensagem, eu acho que para os pais é exatamente isso. Observem, né? Comecem a ficar em cima, atentos ao que está acontecendo, né? Não fechem os olhos, não deleguem para as outras pessoas o que é primordial para vocês. Eu acho que a gente investe um tempo grande agora para colher frutos lá na frente, né? E acho que nenhum pai quer colher frutos amargos. Então essa é minha mensagem final, que a gente possa, visto tudo isso que está acontecendo, que a gente possa estar mais atentos, mais vigilantes, né? E lógico, sempre em oração, né? Aqueles que são católicos, cristãos, né? A oração para a gente é essencial para essa caminhada que a gente tem aí pela frente. Ok, eu agradeço então a participação de vocês. Ficamos para a próxima, né?
Lembrando que o Núcleo de Estudo está sempre disposto aí a estar palestrando também, esta e outras formações, né, em vários lugares, né, a gente fica disponível, só entrar em contato com a casa, por meio das redes sociais da casa. Continuem acompanhando, né, nós temos são notas divulgadas, né, muito interessantes que a gente coloca lá, e a gente vai ter esse ano formações focadas, então a gente aí está sempre à disposição para esclarecer dúvidas, para levar formação, para levar a verdade, que é esse o nosso objetivo também como Casa Provida. Agradeço a participação de todos, uma boa noite, um bom descanso e até a próxima.